disputa pelo bronze deu Rússia ficando com a terceira posição, a quarta posição ficando com o Brasil, a Itália ficou em quinto, Croácia em sexto, Holanda venceu o Japão na disputa pela sétima posição, Japão ficou em oitavo lugar. Aí a Costa, número 2, apresentação agora da equipe cubana, Ruiz número 1, Costa número 2, Regla Bel, número 8, jogadora de 1,80 m, 27 anos. Apresentação agora da grande estrela da seleção cubana, uma das principais jogadoras do campeonato, Regla Torres. 23 anos, 1,91 m, a Regla Torres, aí Agüero, número 12. É realmente um timaço essa seleção cubana. Fernandes, número 14, 1,85 m, 25 anos. Finalmente a líbero da seleção, Aluaces com a número 11. Apresentação aí das jogadoras cubanas. E o Antônio Perdomo, técnico de Cuba, experiente, veterano, técnico de Cuba. Vamos então à apresentação da seleção chinesa, que é claro tem a maioria da torcida no ginásio. Yao Wenlai, número 1, 1,87 m, 28 anos. Yong Mei, Tai Ali, número 2, Yan Li, número 2. Aí a número 5, Yong Mei Vu, principal jogadora chinesa. 1,85 m, 23 anos, a Yong Mei Vu. Aí a Ki-hee, número 7, jogadora de 25 anos, 1,78 m. Número 11, Yue Sun, 25 anos, 1,86 m. Finalmente, Aihua Kyu, número 12, 1,82 m, 21 anos. E a líbero, a Ziling Wang, que é a líbero da seleção chinesa. E a grande estrela também no banco, aí a Lan Ping. Foi uma grande jogadora chinesa na década de 80, inclusive conquistando o bicampeonato mundial pela China. É sem dúvida uma grande estrela, a Lan Ping. Basta dizer que é a única mulher que dirige uma seleção nesse campeonato mundial de vôlei feminino. A Lan Ping foi uma fera. Eu tive a infeliz oportunidade de jogar contra a seleção chinesa na época. Triste experiência, né, Du? Que era imbatível, imbatível. Essa jogada de velocidade, quer dizer, deixava a seleção brasileira atordoada. Aí começa o jogo, valendo a medalha de ouro, valendo o título mundial em 1998. Também o contra-ataque da seleção cubana com a Regla Bel, batendo, conseguindo o primeiro ponto da seleção cubana. 1-0 Cuba. Você acompanhando com exclusividade em todo o Brasil a disputa pelo ouro. Olha só, a seleção cubana já conseguindo mais uma defesa. Bloqueio chinês funcionando. Agüero faz o levantamento. Costa batendo pela saída de rede. Ki-hee faz o levantamento. Yong Mei Vu batendo pela saída. Bom rally no jogo. Regla Torres botando no chão. Segundo ponto de Cuba, 2-0 em cima da China. Aí a repetição com bloqueio duplo em cima. Ki-hee fez o levantamento. E a recuperação da vantagem da seleção chinesa, Yong Mei Vu. Você vê aí a número 5. Principal jogadora chinesa. Regla Bel. Bola bate no bloqueio. Cai mais uma vez a quadra chinesa. Continua 2-0 Cuba. Ataque da Costa, que às vezes funciona como atacante, às vezes como levantadora. Olha o contra-ataque, olha só, Costa fazendo o levantamento. Ponto de Cuba, o terceiro ponto, acionando o Regla Torres mais uma vez. Campanha excepcional da seleção cubana, 7 jogos, 7 vitórias, 21 sets a favor, apenas 2 contra. Mais um ponto aí de saque, quarto ponto cubano. Não deu para o número 2, a Yan Li. Agora o saque da Costa foi direto na rede. A China depende de uma recepção perfeita, porque joga basicamente com velocidade o tempo todo. Aí a Regla Bel, batendo com muita força, recuperando a vantagem para a seleção cubana. E aí a técnica chinesa, Lan Ping. Que
Kirri faz o levantamento. Yong Meivu chegou batendo, bola para fora. Não bate ninguém. Quinto ponto de Cuba, já fazendo 5-0 em cima da China no início do jogo. Sport TV, o canal campeão. Olímpicos. It's action. It's Olímpicos. Campanha da seleção chinesa, 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, 17 sets a favor e 8 sets contra. Realmente a seleção chinesa com uma campanha pior do que a seleção cubana. Seleção cubana, dos pelo menos no início, confirmando o favoritismo, né? Eu acho que o que manda hoje em dia no voleibol é a força e a altura. A China é uma equipe alta para uma equipe oriental, com volume de jogo, com muita recepção, um saque muito bom. Mas para o de hoje em dia tem que ter força de ataque, é o que a Rússia e Cuba têm de sobra. Os ataques de Cuba são tão fortes que nem as defesas orientais, como China, Coreia, Japão, conseguem mais defender. Então os ataques parecem ataques de equipe masculina. Aí o saque errado da cubana. O reinício do primeiro set com 5-0 Cuba. Vai pro saque Yong Meivu. Sacando lá do fundo. O saque tático em cima da Ruiz. O ataque pelo meio com a número 12, Agüero. Olha que a China tentou um triplo ali em cima da Agüero, né? E não conseguiu. Com o saque da Regla Torres. Kirri faz o levantamento. Yong Meivu batendo do fundo pela saída. Agüero no levantamento para Ruiz. Com bloqueio triplo em cima. Bloqueio chegou. Vem contra-ataque da seleção chinesa. Outra vez Cuba no ataque com o Ruiz. Ficou no bloqueio mais uma vez. Agüero faz o levantamento. Regla Torres. Apenas uma meia batida em cima da Yan Li. Olha essa bola explodindo no bloco. Vem contra-ataque de novo de Cuba. Ruiz. Bola de segurança para ela. O sexto ponto de Cuba. 6-0. Bloqueio duplo em cima, ela bateu na paralela. Acabou explorando o bloqueio. Kirri. Olha o bloqueio cubano funcionando, hein? Sétimo ponto de Cuba, 7-0. E a Lampin, mais uma vez, pede tempo, conversa. Vai conversar com as jogadoras chinesas. Porque 7-0 no primeiro set. Realmente a seleção chinesa não esperava. Foi uma ducha de água fria depois daquela vitória sensacional. Vale a pena a gente dizer, né, que a seleção chinesa vencia a seleção russa por 15-4, 15-4, chegou a estar fazendo 13-2 no terceiro e último set. A seleção russa se recuperou um pouquinho, mas de qualquer maneira a China venceu por 15-9. Um pouco mais de uma hora de partida contra a Rússia, a China liquidou a Rússia na semifinal. Dos 7 pontos de Cuba, 4 foram de ataques, 1 de bloqueio e 2 erros da seleção chinesa, 1 de recepção de saque e 1 ataque. Kirri, olha o bloqueio cubano chegando, mas a bola é chinesa. Você vê que o ataque é muito fraco, né? A chinesa não tem essa potência, essa explosão muscular que tem as cubanas. Saque da Kirri, recepção não foi boa. Ruiz, vem contra-ataque de China, a chance do primeiro ponto. Regla Torres no fundo da quadra. Costa fazendo o levantamento. Que pancada agora. A diferença dá para sentir bem, né? É a Fernandes ali que bateu. Os ataques e os contra-ataques, a Cuba recupera fácil da equipe da China. E a China não recupera os ataques fortíssimos de Cuba. Saque errado da Agüero, forçado. Vai a número 11, Yue Sun. Jogadora de 25 anos no saque. Forçado no fundo da quadra, direto para fora. A partir de amanhã, às 7h30 da manhã, começa o Mundial Masculino. Você acompanha ao vivo Brasil e Grécia. Os meninos do técnico Radamés Atari tentando fazer bonito no Mundial Masculino. E você acompanhando ao vivo, 7h30 da manhã. Ataque da Lai. Agüero faz o levantamento, bloqueio chinês funcionando. Tem a chance agora do primeiro ponto, hein? A seleção chinesa é trabalhar para sair o primeiro ponto. Levantamento não foi bom. Vem Agüero, faz o levantamento para Regla Bell. Bloqueio chinês mais uma vez em cima. Kirri levantando na entrada de rede.
Lai batendo, explorando o bloqueio, o primeiro ponto chinês. Vai ser por aí, né? Porque encarar o bloqueio por cima ou pelas diagonais está muito difícil. As chinesas têm que usar de habilidade individual, técnica individual. Lai sacando em cima da Regla Torres. Olha essa largadinha, a bola não caiu, hein? Tá aí o segundo ponto chinês. Começa a aparecer o jogo da China. Vamos ver se elas conseguem jogar de igual para igual com a seleção cubana. Outra vez o saque da Lai. Agüero. Bloqueio chinês em cima, marcando o Acosta. Terceiro ponto da China, 7-3. Você vê que o bloqueio nas bolas de velocidade não é altura, é tempo e trajetória certa marcada. China que é bicampeã mundial 82 e 86 e vice-campeã em 1990. Aí a pancada da Fernandes. Um ataque com muita velocidade de Cuba. Kihê. Olha só a jogadinha na velocidade, hein? Chamando a Yongmei Vu. Um tempo na frente, número 5. Olha só, batendo o bloqueio. Estava subindo ainda quando ela já estava batendo na bola. Estourou na quadra cubana. Saque da Kiu. Aihua Kiu. Direto para fora. Na disputa pelo bronze, deu Rússia vencendo o Brasil 3-7-1. Rússia ficando com a medalha de bronze, o Brasil ficando em quarto lugar. Yongmei Vu. Chegou batendo, vem contra-ataque cubano, Regla Bell. Ponto de Cuba. Oitavo ponto da seleção cubana, 8-3. Kihê. Yongmei Vu de novo, um tempo na frente, Regla Bell. Bola voltou de graça para a quadra chinesa. Yan Li. Olha o bloqueio duplo, essa bola não caiu de novo. Vem a Costa com o Agüero pela saída de rede. Bola toca no bloco. Nono ponto de Cuba. E a China tem uma cobertura do ataque muito boa, né? Você vê que a jogadora chinesa vai pro ataque, tem mais 3 ali cobrindo o ataque dela. Recepção ruim, 10º ponto, segunda parada técnica obrigatória. Cuba abrindo 7 pontos de vantagem. 10-3 Cuba nesse primeiro set. Agora realmente fica difícil recuperar contra uma seleção cubana com 7 pontos atrás. Fica muito complicado, Luz. Os saques de Cuba fortíssimos para variar um pouquinho, né? E a China, elas estão acostumadas a recepcionar os saques balanceados, né? Não a recepcionar esses saques potentes, que esse saque salto, saque viagem. Vamos ver alguns números do Campeonato Mundial no ranking por fundamentos. Até aqui no Campeonato Mundial você tem a parcial aí. A seleção cubana vai vencendo a China por 10-3. Agora o scout da TV japonesa. 6 pontos de ataque de Cuba, 1 ponto de bloqueio, 2 de saque e 1 de erro da China. China 2 de ataque e 1 de bloqueio. Vamos então ao ranking do Mundial. As melhores pontuadoras até aqui, a Bárbara Yelik da Croácia é a melhor pontuadora, a melhor de Cuba é a Regla Torres, que é a 4ª do campeonato, e Yue Sun é a 7ª do campeonato, é a melhor da seleção chinesa. Recomeça o primeiro set, Yongmei Vu batendo, essa bola vai para fora, hein? 11º ponto de Cuba. A rede que está muito boa da seleção cubana com a Regla Torres. Bom saque no fundo da quadra, Kihê, uma largadinha de segunda, bola arriscada, mas tem que arriscar realmente. A seleção chinesa sempre na velocidade, olha só, surpreendeu a Regla Torres. Costa, Regla Torres, deu defesa, hein? Vem contra-ataque da seleção chinesa, bola no corredor da Sun, 4º ponto da China. Regla Torres, a recepção, bola curtinha.
Tem na sequência Agüero explorando o bloqueio. Você vê que o saque da China é curto, é um saque tático, mas na Regla Torres, né? Daria para ela passar e atacar logo depois. Young Meifu faz o levantamento. Sun batendo. Bola ficou no bloqueio. Vem contra-ataque de Cuba. 12º ponto. 12-4. E Cuba passeia, né? Você viu a Regla Torres agora? Ela foi calmamente atacar essa bola na saída de rede. A verdade é que a seleção cubana está muito mais tranquila para esse jogo do que propriamente para a semifinal contra o Brasil, né? Era para a Rússia estar aí, né? Não era para a Rússia ter perdido daquela forma. Boa recepção, Regla Torres tentou a largadinha até com certa displicência. Sun, bloqueio cubano funcionando. Vantagem de Cuba. Impressionante realmente a Regla Torres, parece que está passeando em quadra, né? Faz até pose para atacar, tá aí a Regla Torres. Ataque forçado direto para fora do fundo da quadra. Elas são muito vaidosas, né? Você vê que os cabelos todos com implantes e os próprios colãs, né? É a prova disso. Aliás, a seleção chinesa que também foi penalizada por causa do uniforme, por causa da camisa larga. Federação Internacional, que é um uniforme bem justinho, né? Que eu acho um absurdo isso. Bom saque da Agüero. Kiri chamando o ataque pelo meio, vem contra-ataque de Cuba. Regla Bel faz o levantamento. Ruiz apenas a largadinha, perfeita a largadinha da Ruiz. 13-4 Cuba. Você não pode obrigar, né, as seleções a vestir o que a Federação Internacional obriga. É verdade, seleção peruana também está com esse tipo de uniforme, seleção cubana. Não é nem um colã, é um maiô, né? Vamos dizer assim. Parece atleta ou de natação ou de atletismo. É verdade. Menos jogadores de voleibol. Agüero para Fernandes, cravando mais uma. Fernandes lá no alto. Ataque da Ruiz. Kiri. Chegou batendo ali, vem contra-ataque de Cuba, Regla Bel, canhota, outra vez a largada, estava bem na cobertura ali. Sun batendo, deu defesa na Ruiz no fundo da quadra. Agüero chamando a Regla Torres, bola dentro. 14º ponto de Cuba, tem os 7 points a seleção cubana. 14-4. Kiri. Bloqueio funcionando, vem contra-ataque, a chance do 15º ponto, Fernandes. Young Meifu, Kiri, chamando ali, Yan Li, outra vez o contra-ataque de Cuba. E é ponto da seleção cubana, o 15º, 15-4, Cuba fecha com facilidade o primeiro set. Tá aí o último ponto, 15 para Cuba, 4 para a China, um rápido intervalo, já já a gente volta com as emoções do segundo set. Sport TV, o canal campeão. Repetição do último ponto, foram 15 minutos esse primeiro set, um passeio da seleção cubana, 15-4 em cima da China. Realmente Cuba, se continuar assim, Dulce, vai conquistar com facilidade essa medalha de ouro. Olha só a descontração, né, das jogadoras cubanas. Bem, para o assinante ter uma ideia, dos 15 pontos, 11 foram só de ataques. Não dá para segurar a potência de ataque de Cuba. Nem a defesa consegue segurar. A velocidade desses ataques do feminino hoje em dia deve estar quase ali parecido com o do masculino. É muito forte. Atletas todas, a maioria com mais de 1,90 m, quando não 1,80 m e tanto. Quer dizer, está muito difícil para a China conseguir compensar na defesa, compensar na recepção de saque. Nem a recepção de saque, que é um dos fundamentos excelentes, né, da China, do Japão e da Coreia, elas estão conseguindo, porque o saque cubano é um verdadeiro ataque. E as chinesas também descontraídas, né, porque já fizeram muito de ter chegado a uma final. Acho que Cuba está até mais tranquilo de não enfrentar nem o Brasil nem a Rússia, que são equipes mais à altura, equipes fortes, com atacantes fortes. Está bem fácil essa final para Cuba. Vamos ver se continua essa facilidade. Vamos para o início do segundo set em Osaka.
Torcida comparecendo em grande número, afinal de contas é uma final, é uma decisão do campeonato. E a única equipe oriental que está aí na competição, chegando longe, como disse a Dulce, chegando a essa final com toda a torcida a seu favor. Começa mal a seleção cubana nesse segundo set, o erro na recepção. Primeiro ponto é da China. Agora, todo cuidado é pouco. É uma seleção chinesa que está do outro lado. Se Cuba começar a relaxar demais e fazer pouco, vai engrossar. Até porque Cuba tem tradição, né, de ser displicente em certos momentos do jogo. Não pode ser displicente, tem que jogar o que sabe a seleção cubana, que vence com tranquilidade, evidentemente. Mas se bobear, a seleção chinesa vai lá e endurece a partida. Com toda certeza. Tá aí aqui, Yong Mei-Vu tentou a largada, não conseguiu, era faz o levantamento. Sun chegou batendo, ficou no bloqueio duplo. Ponto de empate da seleção cubana, o primeiro ponto de Cuba, 1-1. Segundo set. Aí essa bola voltou de graça, hein? Tentou a Regla Torres de primeiro, uma bola de chequeio de Cuba. Um paredão para cima da número 11, a Yue Sun. Que fica até sem graça, né? Porque a bola volta com muita velocidade. Kihei tentou uma jogadinha de velocidade com a Yong Mei-Vu pelo meio, não deu certo. Regla Bel batendo, bola bate no bloqueio. Yue Sun levantando de manchete. Bola difícil mesmo assim, conseguiu a virada, número 12. Ai Hua Kyu. Aí a Lampin. Saque da Vu, Yong Mei-Vu. Luiz fez o golpe de vista, bola para fora. A Lampin, que ainda jogou a final da temporada na Itália, né? Ela sim foi uma atacante fora de classe, excepcional, muito alta. Sun, olha que potência de ataque da China, hein? Em cima da Ruiz, essa bola explodindo, vantagem chinesa. Com a Sun, número 11. Torcida chinesa fazendo um barulho muito grande no ginásio. Ginásio Shuo, em Osaka. Ataque da levantadora aqui, Costa, chamando o Agüero. Vantagem Cuba. Bom saque da Regla Torres. Kihei. Olha essa largadinha que não deu certo, o contra-ataque de Cuba. Aí Agüero tentou inventar uma bola de segunda. As cubanas são abusadas, hein? Elas vão tentar o tempo todo uma jogada abusada, porque ponto normal, simples, elas não querem. Elas querem jogo bonito. Gostei, Lucas. Abusadas, porque a gente, no fundo, acho que o Brasil todo fica torcendo contra Cuba, né? Pra falar a verdade, abrir o jogo aqui com os assinantes, era bom Cuba pelo menos perder um set. Para perder toda essa pose, né, que elas têm. São muito donas de si, demais. 2-1 para a seleção cubana em cima da China no segundo set. Primeiro set deu Cuba de forma arrasadora, 15-4 em 15 minutos. Trocou a levantadora a seleção chinesa, colocou em quadra a número 4, Yunin Zhu. Tirando a Kihei. Eu acho que a China pode jogar com muito mais velocidade do que está jogando. Se ela for competir bolas altas contra bolas altas, não vai dar. A diferença da seleção chinesa é a velocidade. Aí vem contra-ataque, a chance do segundo ponto da China. Segundo ponto da seleção chinesa. O jogo está empatado no segundo set, 2-2. Marcou uma condução, né? Agora. Exatamente nesse momento aí. Tacando a Lai. Em cima da Regla Torres. Ruiz. Com muita força, bola para fora. Erro de ataque, a seleção chinesa passa à frente. 3-2. Os 3 pontos da China de 3 erros de Cuba, né? Um de recepção, uma condução e agora esse ataque. Ataque em cima da Regla Torres. Aí a Ruiz, bloqueio chinês está funcionando. Marcando certinho, olha só Fernandes. Teve que largar, a chance do quarto ponto chinês. Aí, bola no corredor com a Yan Li. Quarto ponto da China, 4-2. Foi a número 12, a Hua Kyu. Seleção cubana não encontrando a mesma facilidade do primeiro set.
Fernandes cravando essa bola. Você vê que é praticamente uma meia bola, né? Elas batem uma bola muito alta no meio da rede. Saque da Ruiz. Boa recepção, bola chegou na mão da levantadora, saiu certinha a jogada. Azul para número 12, a Kill. Ela que vai para o saque. É isso aí, você vê que a levantadora fez o levantamento em salto, já confundiu bem o bloqueio cubano. Regla Torres da recepção, já não pode mais atacar. Vantagem outra vez cubana. A rede da Regla Torres dá um prejuízo danado para o ataque do adversário, porque ela tem um bloqueio muito bom. Saque da Fernandes no fundo da quadra. Zhu faz o levantamento. Chamando a Kill mais uma vez, muito acionada, número 12, chinesa. Está virando quase todas as bolas. Tem 1,82 m, 21 anos. Aí a repetição. Saque errado agora da Yan Li. Você vê que o ambiente, né, na seleção chinesa é muito saudável, né? Ponto direto agora da seleção cubana, direto no saque da Costa. Por mais pressão que tem, elas estão sempre sorrindo. A Lampin também bem calma nas instruções. Diferente, por exemplo, do Karpol, né? Com a Rússia. Poxa vida. Bloqueio triplo da seleção cubana, mesmo assim essa bola passou. Mais um ataque da Kill, número 12. Continua 4 China, 3 Cuba no segundo set. Saque da Vu, Yongmen Vu, em cima da Regla Bell. Ela mesma atacando. Tentou uma largadinha, vem contra-ataque. Tirou mais uma vez, deu defesa da Fernandes lá no fundo da quadra. Contra-ataque cubano, bola certinha da Agüero. Roda mais uma vez a seleção. O saque balanceado do fundo da seleção chinesa complicou um pouco a recepção cubana. Bom saque da Regla Bell, o passe não foi bom. A bola vai voltar de graça, chance do ponto de empate de Cuba agora. Fernandes, largadinha que não deu certo. Zhu. Olha essa batida na saída de rede, hein? Tentou a defesa da seleção cubana. O Antônio Perdomo faz lá a sua anotação. Continua a seleção chinesa na frente. Saque da Zhu. Recepção complicada. Ruiz bateu na diagonal, deu defesa. Essa bola voltou de graça. Costa. Com a Agüero, número 12. Bom saque da Regla Torres. Zhu. Chamando aqui mais uma vez. Bola voltou. Outra vez Azul. Agora essa bola de graça. Se desentenderam ali as chinesas. Ruiz. Bola bate no bloqueio. Tentou a Yongmen Vu no fundo da quadra. Não conseguiu a defesa. 4-4. Tudo igual no segundo set. Saque da Regla Torres. Zhu faz o levantamento. Kiu ficou no bloqueio. Cubano bloqueio duplo. Quinto ponto de Cuba. 5-4 para cima da seleção chinesa. E a primeira parada técnica obrigatória do segundo set. Sport TV, o canal campeão. Olímpicos. It's action. It's Olímpicos. Dulce, a seleção cubana jogou com seriedade nesse momento do segundo set e conseguiu a virada em cima da seleção chinesa, né? Agora a gente não vê mais os dentes das cubanas, né? Pararam de rir um pouquinho porque não pode. Afinal de contas é uma final. E dos pontos da China, elas vacilaram aí em 3 erros que deram de presente. Na verdade, a China fez apenas um ponto de ataque. O bloqueio cubano tem sido aí impossível nesse set. Cuba fez apenas um ponto de ataque, 3 de bloqueio. E um ponto China deu num erro de recepção. Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Atlético Mineiro ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro e Campinas, que acompanha as emoções de Goiás e Vasco. Hoje, a partir de 3h20 da tarde. Você tem as melhores atacantes aí. A Leila é a melhor atacante do campeonato. A segunda é a Fernandes, a cubana.
E a sétima do campeonato, Yang Meiwu, a melhor da China. Aí a bola na diagonal, hein? Com a número 12 acionada, continua a Ahriwa Kyu. Número 12. Vai a Sun pro saque. Aqui em cima da Regla Torres. Ruiz pela entrada de rede. Bateu muito bem na diagonal. A Ruiz que barrou a Mireia, né? Nessa equipe cubana. Aliás, a Mireia que entrou contra a seleção brasileira. Entrou muito bem. Continua sendo uma grande jogadora. Mas não é a mesma de tempos atrás. Quando era uma fora de série. Aí o ataque com muita potência da China pela saída de rede. Mais uma vez com a Kyu. Cuba pode se dar ao luxo de ter uma Mireia no banco. Na verdade, eu acho que o Antônio coloca a Ruiz como titular para treiná-la mesmo, né? Mais jovem e tem as mesmas características que ela. Contra-ataque da China, chance do ponto de empate, hein? Agüero faz o levantamento, Costa batendo. Bola bate no bloqueio. Caiu essa bola, outra vez a vantagem de Cuba. Ataque da Ruiz, forçou demais. A disputa pelo bronze, a Rússia venceu a seleção brasileira 3-1. Brasil ficando em quarto lugar, a Rússia ficando com o terceiro lugar do campeonato. Agüero, Reglabel. Bola explodiu no bloqueio, vem contra-ataque de China. Largadinha da Azul, espetacular, 5-5, tudo igual no segundo set. Excepcional a largada. O saque já foi bem forte. A Reglabel já atacou num bloqueio duplo muito bem montado da China. Saque daqui o Agüero. Olha o bloqueio chinês funcionando, hein? Ruiz. Reglabel, essa bola voltando de graça. É trabalhar para passar à frente de novo a seleção chinesa com a Yang Meiwu. Aí ficou no bloqueio. Essa bola não caiu. Caiu agora. Sexto ponto da China, passando à frente, 6-5. Impressionante a defesa da China, viu? Com os pés, a levantadora. Quer dizer, a ordem é não deixar a bola cair no chão de jeito nenhum. Saque daqui, em cima da Regla Torres. O passe não foi bom. Aí marcou a invasão da Yang Meiwu. Era a chance do sétimo ponto. A gente vê a Lamping, mas com absoluta tranquilidade, passando as instruções, mas é bem diferente, né? Comportamento do Karpol, por exemplo, ou até do Bernardinho, que fica muito mais irritado, muito mais nervoso no banco. Cada um tem a sua característica. Ataque dali, número 2. Vem a Regla Torres. Batendo para fora, Costa errou. Sétimo ponto da China. 7-5. A Regla Torres gritou alguma coisa para Costa. Os cubanos já estão se desentendendo, né? Costa pela saída de rede. Outro ataque errado. Outra bola para fora. 8-5. Só força, 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 sem raciocinar. Ainda mais relaxada do jeito que elas estão, né? Foi como você falou, muito dona de si, esnobando demais para estar enfrentando a China numa final. Tem uma questão do respeito, né? Cartão amarelo para Costa, que reclamou da marcação da bola para fora. Ela errou, reclamou e levou o cartão amarelo. Aí a Mireia. Pela movimentação no banco, daqui a pouco ela vai entrar. Aí a Mireia, número 3, Mireia Luiz. Já ouvindo as instruções do Antônio Perdomo. Pela placa que ela segurou, vai entrar no lugar da Ruiz, número 1. Zhu. Mais uma vez explorando o bloqueio, Assun, número 11. Estava ali fechando no corredor a Agüero. Bola tocou na Agüero. Vantagem China. A China tem um ponto, uma característica que é a favor, que é a disciplina tática, concentração e o respeito pelo adversário. Primeiro set deu Cuba 15-4, o segundo vai dando China 8-5. Saque da Reglabel. Em cima da Wang, número 10. Sun ficou no bloqueio.
Ela mesma faz o levantamento. Bola voltou de graça para a quadra cubana. Pode sair o 6º ponto agora de Cuba com a Ruiz. Saiu o 6º ponto. 8 China, 6 Cuba. Aí a repetição. Bola vai direto para fora do saque da Regla Bell. Bola direto para fora. Agora tem um detalhe, a Ruiz ficou em quadra com a Mireia também. A Mireia acabou entrando contra a seleção brasileira no lugar da Regla Bell. Ficou muito tempo fora, né? A Regla Bell acabou não conseguindo mais passar no bloqueio brasileiro. Erro do ataque chinês da Kill, número 12, 8-7. Seleção cubana encostando no placar nesse segundo set. A chance agora do ponto de empate. Fernandes, aí, tudo igual. 8-8 no segundo set. A Lampin já para o jogo. Pede tempo para conversar com as chinesas. Estava 8-5 para a China, agora 8-8. Complicou porque a recepção da China não está entrando muito bem. E elas precisam de uma boa recepção para jogar com velocidade e tentar fugir da marcação de bloqueio cubano. Agora, a defesa tem que ficar muito no fundo, né? Porque a maioria dos ataques de Cuba vão bater nas mãos do bloqueio chinês e vão lá para o fundo. É importante que tenha uma última jogadora quase fora da quadra para recuperar esse ataque de Cuba. E Cuba que se cuide, né? Agora mais séria, mais concentrada. Senão a China vence esse set. Sabe que é um time superior, mas tem que jogar tudo que sabe para conseguir a vitória sobre a seleção chinesa. Afinal de contas, é uma decisão do Mundial. Aí a seleção cubana já passando à frente com 9-8. Ponto de bloqueio. São 4 pontos de bloqueio até agora da seleção cubana. Saque forçado da Regla Torres direto para fora. Você vê a diferença, né? Contra apenas 1 ponto de bloqueio da seleção chinesa. Saque da Yuesun Ruiz. Bola amortecida no bloqueio. A chance do empate chinês. Kyu deu defesa da Costa lá no fundo da quadra. Ruiz, bola muito espetada para ela. Acabou esbarrando na rede. Tudo igual de novo. 9-9 China e Cuba nesse segundo set. Foram 4 pontos que Cuba deu para a China de erro só de ataque. Agora o Antônio Perdomo, depois do erro da Ruiz, coloca a Mireia, né? Mireia Luiz entrando com a número 3, a experiente Mireia. Jogadora de 31 anos, 1,75 m, no lugar da Ruiz, jogadora de 20 anos. Olha a Regla Bell errando na recepção. Segunda parada técnica obrigatória com 10-9 para a China, passando à frente de novo do placar. As parciais aí para você, 15-4 no primeiro set para Cuba. E agora 10-9 China. E dos 10 pontos da China, 7 de erros de Cuba, né? Erros, praticamente erros individuais. Foram 2 erros de recepção, 1 condução e 4 erros de ataque. Bola fora, bola no meio da rede. E a China jogando em função da perfeição. Ela está fazendo com que o adversário erre. A China entregou apenas 2 pontos de erros para a seleção cubana. Lembrando mais uma vez os resultados de hoje. A Itália venceu a Croácia por 3-0 na disputa pela 5ª posição. A Itália ficou com o 5º lugar, a Croácia ficou com o 6º lugar. E a Holanda venceu o Japão por 3-1. Ficou com a posição Japão em 8º. Melhores bloqueadoras, a Regla Torres é a melhor bloqueadora do campeonato, melhor de Cuba também. E a Yongmen Wu, melhor da China, 5ª do campeonato. Alguns números no ranking da Federação Internacional, os fundamentos desse campeonato mundial. Sacar a Sun. Bom saque, hein? Recepção complicada da seleção cubana, largadinha por cima do bloqueio triplo montado em cima. Largada foi muito boa. Mas a defesa ficou desguarnecida, né? Quando se faz um triplo, tem que prestar atenção nessa largada, que fica tudo muito aberto. Zhu faz o levantamento. Bola para fora.
Não bate ninguém. Ponto de empate de Cuba, 10-10. Sacando o Agüero. Mais um saque errado do Agüero. As atacantes da China não podem tentar passar pelo bloqueio sem explorar, sem bater na mão das jogadoras cubanas. Jogada de velocidade no meio, um tempo na frente com a Fernandes. Continua 10-10, é o segundo set. Você acompanhando ao vivo com exclusividade em todo o Brasil a decisão do Mundial de Vôlei Feminino. Aí, passa à frente a seleção cubana, 11-10, mais um erro de passe. Foram 4 pontos de erros da China para a seleção cubana. Outro bom saque da Mireia. Fiu bateu pela saída de rede, deu contra-ataque para Cuba, bola muito espetada ali. A Costa tentou 2 vezes passar essa bola pela rede e não conseguiu. Inclusive ela esbarrou na rede, tocou. O árbitro não marcou. Fiu, número 12, sacando. Recepção da Costa. Bola passou pelo bloqueio, mas vem contra-ataque da China. Bloqueio cubano agora funcionando. Costa e a Fernandes, bloqueio duplo. O levantamento tem que ser bem na ponta para poder explorar. Olha só, ela fez um movimento contrário à chinesa. Zhu, jogada de velocidade com a Yong Meivu. Reglabel faz o levantamento. Completamente torto para Costa. Outra vez a vantagem para a China. Seleção chinesa, nesse segundo set, conseguindo jogar de igual para igual com Cuba. Tá aí, tudo igual de novo, 11-11. Seleção cubana que até agora, em todo o campeonato, só perdeu 2 sets. Yong Meivu, bola de cheque, passa à frente a China, 12-11. Perdeu um set para a Bulgária na primeira fase e perdeu na semifinal. Mais um set para o Brasil. Pede tempo, Antônio Perdomo. São 8 pontos que Cuba já deu de erros para a seleção chinesa. Você vê que esse saque balanceado é um saque, eu considero um saque até mais difícil de ser recepcionado do que o saque viagem, né? Que basta você parar o braço. O saque balanceado, você tem que empurrar a bola na mão da levantadora. E o saque curto está complicando bem a vida das cubanas, que conta com 2 grandes atacantes. Que é a Fernandes, a número 14, e a própria Regla Torres, né? Que é uma potência de ataque. 12 para a China, 11 para a Cuba. O primeiro set deu Cuba 15-4. Segundo set bem mais equilibrado, bem mais complicado para a seleção cubana. Mais um saque curtinho, tirando a velocidade do ataque cubano. Reglabel, agora medalha. Medalha para cima da Yan Li. Aproveitou e atacou por cima da levantadora da China, que é mais baixa. Yong Meivu chegou batendo, jogada de velocidade. Essa jogadinha na saída de rede, na posição 6, Cuba não consegue bloquear. É muito veloz. Aí o saque da Yong Meivu. Reglabel chegou batendo. Outra vez pela entrada de rede, a canhota Reglabel, recuperando a vantagem para a seleção cubana. Saque com efeito na Reglabel, hein? Zhu. Fiu batendo, vem contra-ataque agora da seleção cubana, a chance do ponto de empate. Mireia, ponto de empate da seleção cubana, tudo igual, 12-12. E Cuba não faz a festa no ataque como fez no primeiro set, que fez 11 pontos só de ataque. É o 4º ponto de ataque de Cuba nesse set. Caiu muito o jogo cubano, então. Aí Assum, bela defesa da Mireia. Tentou o Agüero recuperar, não conseguiu, mas de qualquer maneira a Mireia estava muito bem ali na diagonal. Aí a Mireia Luiz. Continua 12-12. É a decisão valendo a medalha de ouro. Saque errado da Zhu, que é a levantadora que não começou como titular, né? Mas já está há muito tempo aí, a Yunin Zhu, número 4. Quem começou como a levantadora titular foi a Ki-hye, número 7. Sun passou
Passou pelo bloco, hein? Vantagem China. E não pode desperdiçar ataque, não pode abater para fora, tem que sempre procurar a mão do adversário. Ataque em cima da Mireia. Ela mesma atacando, batendo no corredor. Bola precisa da Mireia. Aliás, a seleção cubana melhorou de novo com a entrada da Mireia, como aconteceu com a seleção brasileira, né, Dulce? Quando a Mireia entrou, o jogo modificou totalmente. Aí a França, número 16, entrando no lugar da Costa, número 2. Aumentar ataque e bloqueio. O passe não foi bom da seleção chinesa. 4 me parece. Invasão. Invasão, Por baixo. Da França, a própria França. Continua 12-12. Saque da line, número 1. Em cima da Mireia mais uma vez. Ela faz a recepção, ela mesma ataca. Faz tudo a Mireia Luiz. Os longos cabelos até se atrapalham, né? Que ela salta tanto. E eu não sei como não atrapalha mesmo, né? Olha só. Vai ter cabelo na rede daqui a pouco. Vaidade fala mais alto. Zhu, Yongmeiwu, bola no chão. Vantagem China. Essa jogadinha, olha só. Novamente, Cuba não consegue chegar no tempo certo do bloqueio. Sempre com a Vu, número 5. Aí aqui o sacando. Em cima da Regla Torres. Fernandes. Vantagem Cuba de novo. Há muito tempo que esse placar está 12-12 no segundo set. Sacando a Fernandes. Yongmeiwu, mais uma vez a jogadinha de velocidade. Agora o bloqueio conseguiu funcionar. Regla Bel consegue o 13º ponto. Houve o toque no bloqueio. Vira de novo o placar a seleção cubana. 13-12. Fernandes sacando. Zhu faz o levantamento. Bloqueio cubano funcionando no ataque da Vu, número 5. Outra vez o bloqueio, paredão cubano. 14º ponto, 14-12. Agora tem os 7 points, Cuba. Zhu tentou a largadinha de segunda. Bola de graça, hein? Vem contra-ataque, Regla Bel. Bola explodindo no bloqueio. Kyu faz o levantamento, chamando do fundo a Sun. Bola tocou no bloqueio. Aí o ataque da Sun, número 11. Aliás, a Sun que é a 8ª melhor jogadora de saque do campeonato. A 9ª melhor na defesa. A Sun, número 11, é um dos destaques da seleção japonesa. Regla Torres. Deu defesa no fundo da quadra. Vem contra-ataque. É ponto da China com a Sun. 14 Cuba, 13 China. Olha só, ace da seleção chinesa. 14-14, tudo igual. O segundo set vai a 16 agora. Está indo a França mais uma vez, entrando, voltando a Costa, número 2. Regla Torres na recepção, ela mesma atacando. Jogada de altíssima velocidade, deu defesa na China, hein? Momento difícil para Cuba nesse segundo set. Vem contra-ataque, a chance do 15º ponto da China. Bela defesa. Vem Costa, Regla Bel. Bola caiu, vantagem cubana. E o ginásio todo com a China, né? São bem mais simpáticas, né, Lucas? Não é implicância, não, mas é uma equipe mais sorridente, mais simpática, menos agressiva. Com certeza. Zhu faz o levantamento. Sun batendo com muita força. A bola vai voltar no contra-ataque. Sun explorando o bloqueio. Vantagem chinesa. Continua 14-14. Final de segundo set espetacular, hein? Que defesa da líder da China. Foi lá atrás buscar. Olha o saque curtinho, complicando a recepção. Regla Torres chegou batendo, deu defesa. Vem contra-ataque com a Sun. Essa bola não caiu. Costa, Regla Bel. Outra vez a vantagem para a seleção cubana. Que jogo!
Vale a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Agora sim a China se acertou na defesa, né? Não foi como no primeiro set. Bom saque da Regla Bell. Aí o erro da Yongmei Vu na recepção. 15º ponto, mais um set point que tem Cuba. Agora a gente escuta a voz do Antônio Perdomo lá do banco, preocupado, né? Outra vez a Regla Bell, agora bola dentro. Ace da seleção cubana, 16-14 para Cuba, fechando o segundo set. 2 sets a 0, 15-4 e 16-14 com muito mais dificuldade. Já já a gente volta com o terceiro set. Sport TV, o canal campeão. Mais complicado para a seleção cubana do que o primeiro, 15-4 e 16-14. Mas realmente a seleção cubana caminha aí para uma vitória por 3 sets a 0, pelo menos na teoria, né? A China jogou muito bem, mas eu acho que faltou um pouquinho de respeito da seleção cubana. A facilidade foi muito grande no primeiro set, elas muito relaxadas, erraram demais. Elas entregaram 8 pontos para a seleção chinesa só de erros, taques e recepção. Agora eu acho que elas vão entrar mais preocupadas no terceiro set, porque sabem que a China tem condições de chegar lá, Lucas. Vamos de novo ver o ranking do Campeonato Mundial. Nos fundamentos, as melhores sacadoras, a Leperink da Holanda continua sendo a melhor sacadora do campeonato. Melhor de Cuba é a Aguero, que é a terceira melhor do campeonato. A Taimares Leiva, que é a Aguero. E a melhor da seleção chinesa, Yue Sun, que é a oitava do campeonato. A Mireia ficou como titular, né? Assim como aconteceu contra o Brasil. O Brasil que perdeu na disputa pelo terceiro lugar, perdeu para a Rússia por 3 sets a 1. Rússia ficou com a medalha de bronze, o Brasil ficou em quarto lugar. Segunda derrota da seleção brasileira para a Rússia no campeonato. Perdeu na estreia por 3 sets a 0, perdeu agora na disputa pelo bronze por 3 sets a 1. O Brasil perdeu para as melhores equipes do Mundial. Perdeu, mas perdeu para a seleção cubana e para a Rússia, né? Respectivamente, primeira e segunda colocadas no ranking mundial. Aí começa o terceiro set, pode ser o último set do jogo, se a seleção cubana vencer. Aguero, Costa. E aí já o primeiro ponto da seleção cubana. Bom saque da Fernandes. Recepção complicada, Yongmei Vu ficou no bloqueio duplo. Ponto de bloqueio de Cuba. Aí a Fernandes. Cuba no segundo set fez simplesmente 5 pontos de bloqueio. Deu defesa da Mireia, Regla Torres, Costa, bola muito espetada na rede. Voltou o saque porque prendeu a bola no ar. Deu bola presa ali o astro alemão. Vai voltar o saque 2 a 0, Cuba, terceiro set. Zhu Sun batendo. Vantagem chinesa. Bloqueio praticamente simples ali da Costa, número 2. Ela conseguiu fazer com que a bola passasse. Yongmei Vu sacando. Ótimo saque, hein? Aguero, Regla Bell. Bola amortecida no bloco e vem contra-ataque. Olha a Sun. Bola boa da Sun. Primeiro ponto da China no terceiro set. 2 a 1 Cuba. O saque curto complica bem a vida da seleção cubana. Outro bom saque da Vu. O passe não está saindo na mão da Aguero como ela quer. Aí, segundo ponto da China, tudo igual, 2 a 2. Foi rede da Regla Torres. Esse lance aí, ó, acabou encostando na rede. Regla Torres vai cheio de pose, né, para atacar essa bola. Agora ela acertou muito bem a diagonal curtinha. Olha só como ela vira o braço na hora certa, foge do bloqueio. Bola curta, vantagem cubana. Aqui da Costa. Zhu pela saída de rede com a kill, número 12. Retoma a vantagem a China. Zhu sacando.
Levantamento da costa para Regla Bel. Deu defesa espetacular dali. Olha o bloqueio cubano funcionando. Vantagem Cuba mais uma vez. Bom saque da Regla Bel. Invasão por cima, né? Ele marcou a invasão, da jogadora cubana. Era a chance do terceiro ponto de Cuba. Vamos rever. Foi bem invasão. Essa câmera é maravilhosa. Tirou qualquer dúvida, né? Regla Bel. Erro na recepção, passa à frente a China no saque da Yuesun. 3-2 para a China. Outra vez a Sun tentando caprichar no saque, com muito efeito essa bola. Agüero ficou no bloqueio. Mais uma vez ali, número 2 do bloco. 4-2 para a China. É a decisão do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Amanhã já começa o masculino. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, as emoções de Brasil e Grécia. A estreia da seleção brasileira no Mundial. Aqui da Regla Torres, muito forçado. Bom, saque da Lai. Costa errou a Fernandes, enfurou essa bola. A chance do quinto ponto chinês. E um fiscal de linha deu toque no bloqueio, é verdade. Lá no alto do vídeo. Mas o árbitro principal não marcou. Vantagem cubana continua 4-2 para a China. Yong Meiwu para Ali, explorando o bloqueio. Ali eu acho que tem a maior impulsão aí das atacantes chinesas. Ela vai bem alto. O que não é tão alta assim, né? Ela tem 1,78 m. A Yan Li, número 2. É uma Leila, que tem 1,79 m. Aí o quinto ponto da China. 5 para a China, 2 para Cuba nesse terceiro set. Sport TV, o canal campeão. Olímpicos. It's action. It's Olímpicos. Aí a Lampin passando as instruções para a seleção chinesa, que está tranquila nesse terceiro set. Aliás, joga sem qualquer responsabilidade a seleção chinesa, porque o favoritismo é todo de Cuba, né, Dulce? A China joga em cima dos erros da seleção cubana. Dos 5 pontos da China, 3 foram de erros individuais, né? Uma mão na rede da Regla Torres, uma recepção de saque da Regla Bel, que é a 8, e agora um erro de ataque da 14 da Fernandes. Fica difícil, né? No set passado, as cubanas não podem esquecer que deram 8 pontos de erros. Faz parte da característica das equipes orientais errar muito pouco. Elas atacam no bloqueio, recuperam, às vezes atacam até fraco para a cobertura do bloqueio recuperar, a cobertura de ataque, e elas atacarem novamente. Elas evitam ao máximo o erro. Aí o reinício do terceiro set com 5-2 para a China. Mireia, como subiu a Mireia. Ela vai lá no 20º andar. Ataque pela entrada de rede, está aí a repetição. Passando pelo bloqueio duplo chinês. A própria Mireia sacando e sacando mal. Mireia que está concentrada, né? Apesar de algumas jogadoras cubanas não estarem concentradas, a Mireia está o tempo todo. Ela tem uma responsabilidade grande quando ela entra na quadra, é para decidir, é para fazer a equipe vencer. Que ela entra com mais seriedade, você vê que ela não relaxa, ela não brinca, ela cobra o tempo todo das companheiras. Sacando a Fernandes. Wang na recepção, a líbero, Sun batendo, bola amortecida no bloco, vem contra-ataque Agüero. Essa bola vai voltar, hein? Contra-ataque chinês, Sun explorando o bloco. E que levantamento lindo, né? Lá do fundo. É a escola oriental do voleibol. Escola da Coreia do Sul, do Japão. Japão que até certo ponto decepcionou pelo 8º lugar nesse campeonato. Aí ali
Recuperação da seleção chinesa, a chance do sexto ponto. Aí, sexto ponto da seleção chinesa, 6-2, abre 4 de vantagem, deu rede da jogadora cubana. De novo, né? É mais um ponto em cima de erro da seleção cubana. Olha só que perfeita. Regla Bell. Roda mais uma vez a seleção cubana. Ataque da Costa. Som na recepção. Bola pela Snyder, rede com a kill. Deu contra-ataque para Cuba. Regla Bell. Tem ali no fundo da quadra, recuperação da seleção chinesa. Essa bola bate no bloqueio, vai para fora outra vez, roda a China. Com muitas dificuldades a seleção cubana de fazer essa bola cair na quadra chinesa. Saque da Azul. Regla Bell. Bateu para fora, hein? Tentou fugir do bloqueio, pediu o toque. O árbitro não marcou. 7-2 para a China. Mais um erro de Cuba. A gente vai só contando os erros de Cuba. Costa levantou de manchete. Bola complicada. Wang, bela defesa. Tentativa, olha só o bloqueio da Sun. Chegou, mas a bola foi para fora. Estava em cima a Sun, olha só. O tempo certinho do bloco. Se ela virasse o corpo e o braço mais um pouco para dentro da quadra cubana, ia dar trabalho. Bom saque da Regla Bell. Passe não foi bom. Bloqueio cubano funcionando. Zhu, outra vez com o assunto pela entrada de rede. Regla Bell fez boa defesa. Regla Torres tentou a largadinha. Vem contra-ataque da seleção chinesa. Aí o levantamento da Costa para Mireia. Ponto de Cuba, o terceiro ponto. 7-3. Que ataque da Mireia para variar um pouquinho, né? Diagonal curtíssimo, Assum pediu bola fora, mas realmente foi boa a bola. Passe mais uma vez quebrado ainda a seleção chinesa. Largada que não deu certo. O Agüero, outra vez com a Mireia. Também largou, não se deu bem no lance. Sun batendo. Certinho o ataque da Sun. Vantagem chinesa. A China está merecendo pelo menos um set, né? Porque consegue passar no bloqueio de Cuba, que é muito alto, bem montado, pura habilidade. Até mesmo para provar que não foi por acaso que ela conseguiu uma vitória de 3-0 sobre a Rússia, né? É, porque ficou essa coisa de parecer uma zebra, né? Da Rússia não ter chegado. Mas está mostrando que não foi, não. Muito volume de jogo, realmente, a seleção chinesa. Aí o levantamento. Rede novamente. Vantagem para a China. Ataque da Li, número 2. Sacando o Yao Enlai, número 1. Em cima da Regla Bell. Jogada com altíssima velocidade, a 200 por hora da seleção cubana. A China não deu nenhum ponto de erro para a seleção cubana, né? Sacando o Agüero. Ótimo saque da Agüero. Zhu para ali. Mais uma vez a bola explode no bloqueio, vai para fora. Continua 7 para a China, 3 para a Cuba. Primeiro set deu Cuba 15-4, o segundo também mais 16-14, né, no segundo set. Bem mais difícil. Agüero, Mireia. Mais uma vez lá no 20º andar. Nossa Senhora. Mais uma vez cravando a Mireia Luiz. A pobre da levantadora ficou sozinha para bloqueá-la. O Zhu faz o levantamento. Outra vez com Ali. Mais uma vez com inteligência explorando o bloqueio. Olha a recepção ruim, a chance do oitavo ponto, essa bola voltou. Wang, Zhu, Sun, oitavo ponto da China, abrindo 5 de vantagem, 8-3. E o contra-ataque com velocidade, deixou um bloqueio simples para Sun atacar.
torcida chinesa vai à loucura no ginásio Shu em Osaka. Aí o bloqueio, ponto de bloco, 9-3. Muito bom o bloqueio. A China está caminhando para a vitória desse terceiro set. Errou no saque dali. Talvez a vantagem cubana. Vantagem é de 6 pontos, está aí a Mireia o tempo todo chamando a atenção das jogadoras cubanas. Aí o ponto direto de saque da Fernandes, 9-4. Outra vez a Fernandes, saque com efeito. O Wang agora na recepção, foi a líbero da seleção chinesa. Bloqueio funcionou, o Wang recuperou. Zhu, Yongmei Vu tentou o ataque. Agora Sun. Vantagem chinesa. E o jogo fica muito bonito, porque são dois estilos totalmente diferentes, né? Um estilo de pura técnica, perfeição dos movimentos, pouquíssimos erros, contra a força do Cuba. Agüero, Fernandes, com muita força, vem contra-ataque, a chance do 10º ponto da China. Largadinha, estava bem colocada ali a Costa. Regla Torres. Vantagem Cuba. Com saque da Costa. Zhu, olha o bloqueio cubano funcionando. Kiu faz o levantamento para Sun. Bloqueio duplo montado em cima, vem contra-ataque cubano. Agüero, bola bate no bloco, vai para fora. 5º ponto de Cuba, 9-5. E a Lampen sentiu a aproximação no placar da seleção cubana, já perde tempo até para dar uma esfriada na seleção cubana, com 9-5. De qualquer maneira, a vantagem é boa ainda, de 4 pontos. Você vê as parciais aí, 15-4, 16-14. Agora vai dando China, que venceu a Rússia por 3-0. Cuba venceu o Brasil por 3-1. Vamos dar uma olhada nos fundamentos até aqui no campeonato. Ranking por fundamentos. As melhores defensoras. A Tsukumo do Japão é a melhor defensora do campeonato. A melhor de Cuba é a Ruiz e a 7ª do campeonato. A Sun é a 9ª do campeonato e a melhor da China. Zhu tentou uma bola de segunda, estava marcada pela Regla Torres de pertinho ali. 9-6. Vai encostando no placar a seleção cubana. Bom bloqueio, muito inteligente da levantadora da China. Jogadas que surpreendem a seleção cubana, né? Elas acham que o bloqueio e o ataque são todos indefensáveis, quer dizer, não é bem assim. Você vê que China busca, ela cava um buraco para defender. Ela cobre muito bem o ataque, ela está sempre cercando. E não errou nada, não deu nenhum ponto de erro. Enquanto Cuba deu 5 pontos de erros para a seleção chinesa. A China que tropeçou na primeira fase para uma outra escola oriental, né? Que é a Coreia do Sul. Perdeu por 3-2. Depois, na fase de quartas de final, conseguiu 2 vitórias por 3-0. Só perdeu realmente para a própria seleção cubana por 3-0. Sacando azul. Costa chamando a Regla Bell. Foi lá no alto recuperando a vantagem para Cuba. 1,80 m Regla Bell. Zhu faz o levantamento para Sun. Outra vez explorando o bloqueio. Tem um ótimo aproveitamento a Sun ali pela entrada de rede. Bom saque da Sun. Costa. Levantamento para Mireia. Dali é muito difícil a Mireia errar. Saque no fundo da quadra. A recepção foi da Wang. Zhu, jogada de velocidade. Regla Bell chegou na bola, mas acabou atrapalhando
toda a equipe cubana. Continua 10-6 para a China. Aí preocupado o Antônio Perdomo. Não é para menos, né? Sacando a Lai. Costa, Fernandes. Mais uma vez a vantagem de Cuba. Vai ter alteração. Mais uma vez a Costa saindo. Costa Blanco saindo com a número 2. A entrada da França com a número 16. Aliás, a alteração que sempre o Antônio Perdomo faz. Agüero sacando. Bom saque, Zhu. Jogada de velocidade com a Young Meivu. Essa bola não caiu. De novo, bela recuperação da seleção cubana. Mireia, com muita força, ponto que pode dar moral para a seleção cubana, hein? 10 para a China, 7 para Cuba. Bom saque de novo da Agüero. Zhu trabalhando com Ali pela entrada de rede. Tá aí, bola de cheque. Com a Kill, número 12. Ali, número 2, batendo pela entrada de rede. E a bola ficou de graça para Kill. Ela mesmo sacando. Mireia na recepção. Ela mesmo vai para o ataque. Bateu uma diagonal curta. Bela defesa da Sun. Agüero, contra-ataque cubano. Mireia. Bloqueio da China funcionando. Regla Bell. Batendo com força. Vem contra-ataque da seleção chinesa. Vinha, né? Bola tocou inclusive na cabeça do árbitro alemão. Ela tropeçou na cadeira do árbitro, né? Mas valeu o esforço da China. Tá aí, tá satisfeita, né? Cara de satisfeita, Nampim. 3 pontos a vantagem chinesa nesse terceiro set. 2-0 para Cuba. Valendo o ouro, hein? Aí o bloqueio cubano mais uma vez chegou. A bola explodiu no bloqueio e foi para fora. Saque dali. Ótimo saque, bola curtinha. Regla Bell. Chegou com bloqueio duplo em cima. Vem contra-ataque da China. A chance do 11º ponto acontece agora. 11 para a China, 7 para Cuba, com a Sun atacando. Os 4 pontos de ataque que a China fez até agora foram da Sun. Exatamente dela. Outra vez ali no saque. Dessa vez em cima da Regla Torres Fernandes. Bola para fora, 12-7, abrindo 5 de vantagem. A China pede tempo, Antônio Perdomo. Tem que jogar tudo que sabe a seleção cubana se quiser vencer por 3-0 agora. Mas Cuba não sabe parar de errar, porque errando bastante. Já são 6 erros que deram 6 pontos para a China. E a maior parte deles de ataque, como foi no segundo set. É por aí que a China está se diferenciando, está indo além no placar. Porque a China não entregou nenhum pontinho ainda de recepção. Continua perfeita. Seleção chinesa que luta por um tricampeonato, mesmo acontece com a seleção cubana. As duas seleções já têm bagagem de 2 títulos mundiais. E as chinesas se armaram melhor para a defesa, né? Para defender as pancadas das cubanas. Estão mais bem posicionadas. Bom saque da Fernandes. Zhu faz o levantamento para Sun. Mais uma vez achando espaço no corredor em cima da Fernandes. Continua 12 China, 7 Cuba. O primeiro set deu 15-4 para a seleção cubana. O segundo bem mais difícil, 16-14 para Cuba. Agora vai dando China no terceiro. Regla Bell. Bloqueio funcionou. As chinesas se atrapalharam. Aí o bloqueio cubano funcionou. Aí a Costa está voltando no lugar da França. Saque da Costa, número 2. Zhu faz o levantamento para Sun de novo. Veio com muita potência de ataque, mas vem contra-ataque da seleção cubana. Regla Bell tentou o bloco. Deu defesa, Fernandes foi buscar. Belo rally do jogo.
Bola voltou de graça para a quadra chinesa. Zhu chamando a kill pela saída de rede. Bela defesa. Regla Torres. Tentou levantamento. Bloqueio funcionou. Bola para fora. Roda a China. Acho que foi no rosto do bloqueio cubano. Vamos rever. Não, pegou nas mãos da Regla Torres. Costa. Regla Bel. Bola dentro. A Regla Bel tem feito muitos pontos da entrada de rede. Bom saque da Regla Bel. Passe ruim, levantamento pior ainda. E aí o ponto de Cuba. 12-8. Foi praticamente um erro da China. Outra vez a Regla Bel. Outro bom saque rente à rede. Zhu chamando a Yuesun. Agora ela virou. Você vê que a Regla Torres não está conseguindo chegar no bloqueio, né? A levantadora está levantando uma bola bem chutada na ponta. E o bloqueio de Cuba não chega. Saque da Som em cima da Regla Bel lá no fundo da quadra. Regla Torres. Quando ela está na rede realmente fica quase impossível, né? A seleção brasileira sabe muito bem disso. As meninas do Brasil. Sacando a Regla Torres. Bola foi na mão da levantadora Zhu. Aí a jogada saiu com a kill número 12. Aí a torcida chinesa presente em grande número no ginásio Shuo, em Osaka. Aí todo mundo viu que apareceu no telão, todo mundo fez a festa. Saque errado da Lai. Também o saque zagueiro. Jogo nervoso nesse terceiro set com 12 para a China, 8 para a Cuba. 2-7-0 Cuba no jogo. Sacando a kill. Bola com muito efeito, hein? Agüero, Mireia. Nossa Senhora. Pela entrada de rede não tem para ninguém. Quer resolver o problema, levanta para Mireia. Ótimo saque em cima da Wang. Kill faz o levantamento. Lee. Bola ficou amortecida no bloco. Vem contra-ataque de Cuba. Regla Bel. Wang, bela defesa. É o volume de jogo chinês, né? Aí Assum, direto para fora, errou. A atacante chinesa, 12 para a China, 9 para a Cuba. Outra vez a vantagem cai para 3 pontos. Errou pela primeira vez assim esse ataque. Bela defesa da Regla Torres. Olha que bateu no bloco, hein? Aí a Costa ficou reclamando, mas marcada vantagem para a seleção chinesa. Eu também tive a impressão de que houve o desvio. A câmera não deu a repetição. Regla Bel recepcionou e atacou no corredor. Vantagem Cuba. Você acompanhando direto de Osaka. A grande final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Amanhã começa o Mundial Masculino, hein? Brasil e Grécia, 7h30 da manhã. Merece com o braço esquerdo, mas não deu certo. Outra vez, vantagem chinesa que está a 3 pontos de fechar o terceiro set. A rede da levantadora, a China perde muito no bloqueio, né? É número 4. Bom saque da Yong Mei-Vu. Regla Bel. Perdão, Lucas. Novamente em cima da levantadora. Por isso que os levantamentos estão indo todos para a Regla Bel. Ela está cruzando no bloco com a número 4 da China. Tem 1,75 m. Largadinha que não deu certo de segunda. Regla Bel no contra-ataque. Defesa chinesa. Regla Torres levantou de manchete. Bloqueio da China funcionando. Agüero. Mireia. Você vê que a levantadora da China foi para o meio bloquear, né? Olha lá. Ela ficou o tempo todo e as atacantes bloqueando no simples nas pontas. 10º ponto da seleção cubana, 12-10. A diferença cai para 2 pontos. Pode cair agora para 1 ponto. Largada, Regla Bel. Costa, Regla Bel de novo. Bateu na diagonal, deu defesa. Impressionante como as chinesas não cansam, né? Mireia, Regla Bel.
Outra vez a bola bate no bloqueio. Vem contra-ataque da China. Yue Sun batendo na diagonal. Bela defesa da Regla Bel, ela mesma atacando. Não cai de jeito nenhum. Aí Azul. Olha a Regla Torres, a gigante ali na frente dela. Já tinha sido 2 toques da levantadora, ele foi bem benevolente. 11º ponto da seleção cubana. A diferença, realmente ouviu o toque ali. A diferença cai para 1 ponto. 12 China, 11 Cuba. Zhu Sun. Bloqueio cubano mais uma vez funcionando, mas aí foi esperta ali a Lai na rede. Agora a seleção chinesa errando um pouco mais, né? Já deu 3 pontos de erros para a seleção cubana. E a Mireia, a melhor atacante até agora, né? Dos 5 pontos de ataque de Cuba, a Mireia fez 3, tá aí ela. Mal-humorada, séria. Saque da Azul. Costa. Trabalhando com Agüero pela saída de rede. Seleção cubana que vence a partida 2-0. Defendendo o título mundial que conquistou no último campeonato em 94 em São Paulo contra a seleção brasileira. 3-0 fácil. Bloqueio cubano funcionando. Tudo igual. 12-12. De novo a Regla Torres. Fechou a porta ali na diagonal. Bola dentro. Passa à frente a seleção cubana. Agora que eu quero ver segurar esse time cubano. 13-12. Os 3 pontos de bloqueio de Cuba nesse set foram feitos pela Regla Torres. Aí, bola de cheque. 14º ponto. Tem o match point Cuba. 14-12. Pode fechar agora. Fazer 3-0 e conquistar a medalha de ouro. Sacando a Regla Bel. Aí, de novo, bola dentro. Fecha o jogo, a seleção cubana faz 3-0 em cima da China. Comemoração de Cuba, 15-4, 16-14, 15-12, 3-0. Seleção cubana ficando com a medalha de ouro, conquistando o tricampeonato mundial. Realmente a seleção primeira colocada no ranking. A seleção chinesa lutou muito bravamente, mas a seleção cubana ainda é superior. Dulce Thompson. Infelizmente, não, tô brincando. Cuba jogou demais. As jogadoras fisicamente, acho que perto de todas as jogadoras que participaram do Mundial, tem uma diferença muito grande, né, de força de ataque. E jogam com uma facilidade, né, Lucas? Impressionante. Acho que no momento em que a China crescia, é porque Cuba dava uma relaxada, de tamanha idade que elas jogaram esse campeonato mundial. Invictas, né? Sem perder uma partida até o jogo final. Foram 8 jogos e apenas 2 sets perdidos, e 1 contra o Brasil. Show de bola. Show de bola. Parabéns para Mireia, né, que quando entrava para decidir e para vencer o set. Aí, 15-4, 16-14, 15-12. Vitória cubana, 3-0. Cuba ficando com a medalha de ouro, China ficando com a medalha de prata, Rússia ficando com a medalha de bronze. Seleção brasileira ficando com a 4ª posição no campeonato. Amanhã, você sabe, a partir das 7h30 da manhã, tem Brasil e Grécia, o Mundial masculino começando, e a estreia da seleção brasileira. Você vê a Cuba com a medalha de ouro, China com a prata, Rússia com a medalha de bronze, Brasil em 4º, depois Itália 5º, Croácia 6º, Holanda na 7ª posição, o Japão decepcionando até certo ponto, ficando em 8º lugar. Agradecendo a Dulce Thompson, também a você, assinante do Sport TV, que acompanhou ao vivo essa grande decisão do Mundial de Vôlei. E até amanhã, encontro marcado com a estreia do Brasil no Mundial masculino, Brasil e Grécia, a partir das 7h30 da manhã. Fique ligado, um forte abraço, Sport TV, o canal campeão.